E aí, jovem, como é que tá? Tudo certo? Meu nome é Caio, sou fotógrafo, ilustrador e designer gráfico. Nesse vídeo eu quero passar algumas dicas para você a respeito de bons estudos de referência, tá? Ideias aí para você construir melhor e abstrair mais informações, tá? De quando você estiver fazendo seus estudos em ilustração. Então é o seguinte, seja para fotomanipulação ou ilustração, enfim, é muito interessante a gente ter uma atenção em relação às formas, tá? A nossa imagem passa pra gente. Por exemplo, essa imagem aqui, quando a gente vai minimizar ela, tornar ela o mais minimalista possível, eu gosto de dar uma diminuída na imagem assim, para ficar melhor a visualização. Quando a gente vai simplificar ela, eu sempre recomendo você observar formas. Então eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Essa imagem aqui, a gente tem as formas do seguinte. Eu tenho uma forma principal aqui, outra aqui, nariz, boca, tá? Rosto. Isso aqui dá para simplificar mais. E esse formato aqui principal que chama atenção. Tá? Mais ou menos isso aqui. Um retratinho de frente, mas sem graça, tá? Em questão assim de complexidade de elementos, de sombras, tá? Para um estudo básico é muito válido. Mas no geral é muito simplificado, as formas não passam um peso. Esse outro aqui já melhora um pouco, porque a gente tem mais ou menos aquelas mesmas formas, ó. A gente tem as formas principais, porém esse aqui ele tem um formato aqui, tem essa ascendência aqui, ó, fica ali para baixo. A gente separa esse formato e tem um outro formato principal aqui. Então a gente já tem um desenho um pouco mais complexo, tá? Um pouco mais interessante. Já já você vai entender onde eu quero chegar com isso aqui. E nessa aqui, para estudo de ilustração, isso aqui é o ideal. Porque a gente tem uma complexidade maior de sombras e uma variação maior dos elementos. Porque observando de longe, por exemplo, a gente tem a forma principal, o shape principal, que seria aqui. Aqui a gente tem blocos que dividem, ó. Olha só que legal. Aqui uma forma, aqui outra, aqui mais outra. E aqui o rosto molda dessa forma. E aqui a gente ainda consegue dividir mais, olha só. E aqui ainda tem outra, ó, desse jeito. E fica assim mais rico, tá? Além de ser mais difícil e mais complexo, você dá um impacto visual. Independente da imagem ser colorida ou preto e branco, o impacto visual nessa aqui, ela tem uma força maior do que nessa aqui, por exemplo. Que é mais simplificada, mais chapada, tá? Ah, mas isso é lei, isso é regra, toda imagem eu tenho que fazer assim? Não, isso é só para uma riqueza maior de estudos, tá? Para você deixar mais complexo, elevar mais aí as suas possibilidades de captar mais informação de uma imagem. Em grande parte você pega mais informações e mais riqueza de detalhes e volumes de uma imagem com angulações desse tipo, com mais sombras, tá? Às vezes a imagem pode estar até mais clara, mas você pega mais informações com ângulos assim, sua imagem também gera um impacto maior do que assim, tá? Porém, igual eu falei, isso não é regra, tá? Isso não é regra, isso não é lei, só passando uma dica mesmo para você enriquecer seus projetos. Então, por exemplo, não falando mais de retrato, essa aqui é bem interessante. E, igual eu disse, eu sempre recomendo você dividir a sua imagem primeiro em blocos, tá? Por exemplo, você divide num bloco principal. Eu tenho esse, tenho esse, tenho esse e esse. Já é uma imagem relativamente interessante, olha só. Não é só uma pessoa parada de pé, chapado, assim. Isso aqui é muito sem graça, tá? Então eu tenho já algo um pouco mais complexo, com um pouco mais de ângulos, tá? Depois, eu recomendo você observar o movimento. Então a gente tem esse movimento e esse movimento. Isso aqui é ótimo, tá? Cria um aspecto mais dinâmico aí na sua imagem. Porque às vezes uma foto, igual eu mostrei aqui, dessa forma assim, onde a gente tem tudo estático formando, por exemplo, uma cruz assim, é mais sem graça, tá? De certa forma é subconsciente, tá? E tem relações também com composições de fotografia. Provavelmente, se você for fotógrafo ou conhecer algum fotógrafo, já tiver trabalhado com algum, você vai ter uma noção maior a respeito desses ângulos, tá? Desse movimento aqui que eu tô falando. Porque esse aqui, por exemplo, gera uma noção assim de leitura. Que, por exemplo, a gente começa a ler aqui o ocidental, certo? Normalmente começa a ler aqui em cima, desce e vai terminar o olhar aqui embaixo. É o que acontece nessa imagem. A gente começa por aqui no vazio, bate direto aqui nos olhos dela, isso é subconsciente. Vem aqui para os olhos, percorre o caminho aqui pelos ombros, fazendo esse movimento, passa pela câmera e termina aqui embaixo. Isso não é intuitivo, tá? É inconsciente. Bate o olho, seu olho
Em menos de 1 segundo faz esse desenho. E se fosse o contrário, faria uma ascensão, por exemplo. O contrário faria uma ascensão. Normalmente, para o ocidental é mais confortável a outra, tá? Por uma questão de leitura. Porque a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, o ocidental. Tá? Já no Oriente é mais comum ler, talvez em colunas, tá? Em colunas, por exemplo, vamos falar de Japão. Estou fazendo uma arte para um design para o Japão, tá? Normalmente, quando vocês trabalham com texto ou leituras de imagens, é da direita para a esquerda, de cima para baixo, assim, tá? Ou assim. Então, o que acontece aqui? Dessa forma aqui, para o ocidental, você pode gerar uma ascensão, tá? A imagem, quando você trabalha dessa forma, você gera uma ascensão. Mas nesse caso, eu teria que trabalhar ela um pouco mais inclinada. Dessa forma, assim, para criar mais essa linha aqui diagonal. Mas enfim, que eu tô passando uma ideia mais superficial em relação ao assunto, tá? O foco é você ter noção desses movimentos e de como eles funcionam aqui na sua composição. Olha só, trabalhando dessa forma aqui, você cria esse movimento aqui de ascensão, ou você cria esse movimento de leitura aqui natural para um oriental, no caso, tá? Ótimos estudos aqui para você começar a aperfeiçoar mais e deixar mais elaborado aí alguma composição. Olha só aqui a quantidade, a riqueza aqui de elementos. A gente tem uma caixa aqui, outra aqui num formato mais complexo, mais outro trapézio, semicírculo, outro trapézio, outro e aqui mais outra forma. Olha só que interessante quando a gente simplifica a composição. E aí o próximo passo seria o seguinte: a gente simplificou ela dessa forma. Então aqui agora a gente olha os shapes. Isso aqui são formas ideais para você desenhar com referências, tá? Assim, dicas para você abstrair melhor a informação. A gente teria esse shape aqui, esse desenho. Nesse caso aqui você pode fazer movimentos mais fluidos, tá? A gente tem a boca dela aqui, ó, dessa forma. Os olhos no impacto, dependendo se você for abstrair isso aqui, você pode dar mais vida, tá? Você pode dar mais vida nesse olhar. Vou passar uma dica ali a respeito de como você pode fazer isso. Mas, por exemplo, uma dica aqui que eu dou, você pode ampliar, descer um pouco essa parte frontal, amplia um pouco os cílios para cá e deixa essa área aqui da íris aqui, ó, maior, tá? Você pode amplificar isso aqui e deixa ela conectando ali embaixo. Isso aqui você vai dar uma vida maior aí para os olhos, tá? Essa parte aqui mais tristinha, deixa ela mais fechadinha assim. Assim você vai ganhar uma vida. E brilho, tá? Dá um brilho aqui. Aqui, por exemplo, ó. Com esse aqui você já ganha uma vida maior aí nos olhos. Olha lá, tanto que a base de estrutura do desenho do rosto dela parece mais, tá vendo? Mudou a expressão um pouco e parece mais forte, tá? Chama mais atenção esse desenho aqui. Então, por exemplo, a gente pega essa ideia do movimento, essa noção aqui do movimento. Você pode fazer um traço assim bem solto. Recomendo muito você fazer isso por cima da imagem, tá? Você faz esse tipo de coisa por cima da imagem, se você for bem mais amador, assim, inexperiente. Felizmente, o digital te possibilita fazer esse tipo de coisa. No tradicional, você pode usar... Deu um branco agora do nome do papel, aquele papel mais transparente, tá? E posteriormente, você trabalha deixando essa imagem de lado, tá? Para tirar o máximo de informação dela possível na hora que você for fazer o seu projeto. Então aqui, por exemplo, eu poderia dar até mais volume nesse cabelo, fazer mais formas nele, que essa noção do movimento. Olha só, desenho mais fluido. Primeiro você faz soltão, mais para entender essas formas, e aí posteriormente você faz ele mais detalhado. Então, por exemplo, vou jogar uma camada aqui. Olha lá o movimento, que legal essa sacada aqui do desenho. E aí, posteriormente disso, eu recomendo muito você separar essa imagem em bloquinhos, por exemplo, em blocos de cor, coisas que a gente pode dividir. Vou deixar essa imagem aqui de lado para apresentar esse recurso. Essas coisas seria, por exemplo, vamos supor, a pele dela. Essa imagem aqui não é o melhor exemplo para isso, mas dá muito certo. Olha só, eu tenho bloco 1, tá? A parte 1.
seria essa. Dependendo aqui, você pode contar com uma parte 1 ainda, tá? Então tem 1, 2, isso aqui eu recomendo você separar em camadas, tá? Você separa nas camadas, fica mais legal aí para você organizar. Então tenho 1, 2 e 3 com cabelo, tá? Então você separa a imagem visualmente, primeiro nos cubos, tá? Cubos e formas geométricas, posteriormente nos movimentos, vai ficar mais interessante para você captar aí e interpretar melhor a fluidez desse movimento, e aí você pode modificar um pouco essa estrutura, tá? Dar mais vida, deixar mais anguloso determinada parte ou menos anguloso, mudar a expressão, que aí é legal você mudar um pouquinho, sabe? Você dá uma diferenciada. E a parte 3, que é a parte da cor, tá? É o sólido aqui de cor. Que aí você separa a imagem nesses blocos aqui, nesses volumes de tons, tá? De tons ou brilhos. Se for em preto e branco, você separa em tonalidades. Exemplo dessa primeira aqui, por exemplo, vamos supor que você está fazendo trabalho em grafite. O primeiro bloco seria aqui. Não necessariamente o primeiro. Normalmente o primeiro eu pego o rosto, né? O rosto é o primeiro bloco. Mas aqui a gente tem um bloco. Aqui a gente tem outro bloco. Isso aqui facilita para você, tá? Outro bloco. Normalmente eu separo narina, nariz e boca, tá? Aqui mais outro bloco pro rosto. Outro bloco pro pescoço. Aqui é mais outro, tá? E um último bloco aqui pro cabelo. Normalmente quando é retrato eu separo assim. Então a gente tem aqui 2, né? 2 e 2. 3 aqui no pescoço, 4 aqui na roupa. Então muito interessante, eu recomendo você trabalhar dessa forma aqui. Todas essas demais imagens aqui são exemplos excelentes. Que aqui a gente tem esse movimento aqui, ó, muito legal, tá? Olha só. Aqui, dessa forma. Um movimento excelente. Isso aqui é ótimo para estudo de referência, que a gente tem esse desenho aqui, ó. A gente tem toda essa fluidez. O fotógrafo fez essa foto aqui, sabe o que estava fazendo. A menina também posou muito bem. Isso aqui para você estudar a ilustração é uma beleza, tá? Esse tipo de fotografia aqui, ó. Olha o movimento, olha a fluidez que a gente tem aqui. Olha lá que massa o manequim. Isso aqui já tá perfeito. Essa foto aqui é excelente para você estudar a ilustração. Principalmente se ela tivesse com essa perna aqui ainda para frente, ó. Aqui de forma inconsciente eu já até fiz um tanto, ó. Esse desenho dessa perna aqui mais para frente assim. Essa aqui um pouco mais separada e essa aqui mais para frente. Ficaria ótimo. Esse manequim aqui. Dessa forma. Que aí dá mais movimento ainda, dá mais fluidez, tá? Então a gente vai fazer essa daqui agora. E eu vou essa parte específica eu vou deixar em velocidade 2x e vou explicando por cima agora. Aqui eu acabei deixando mais que 2x porque a produção disso aqui passou de 1 hora, tá? Para produzir. Então, aqui eu estou organizando inicialmente, fazendo um estudo da base, certo? Fazendo um estudo da base para a criação das linhas guias ali principais para fazer a composição. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Posso deixar um vídeo aí na descrição também. 2, aliás, mais ou menos da forma como eu trabalho. Aqui eu estou fazendo um pouco diferente da forma que eu utilizo tradicionalmente, porque esse aqui é um exercício para apresentar, certo? Então, tem que tomar determinados cuidados para passar para o iniciante de uma forma mais simplificada, não ficar tão complexo e tão confuso. Então aqui basicamente, visualmente eu estou olhando, estou marcando aqui de vermelho para você ver esses pedacinhos que eu marquei em vermelho. São as formas, para a gente se atentar às formas. Então é o que eu recomendo, você sempre observar a imagem por blocos, tá? Por partes de formas geométricas, que facilita demais, tá? Na sua transferência, tá? Na sua transferência aqui para a criação do esboço. Então eu crio um esboço antes de fazer o esboço, um pré-esboço no caso, e aí depois eu refino ele e crio a line art, tá? Então aqui fazendo a questão das cores.
Então aqui eu tô separando nos blocos, igual eu mostrei lá. Eu gosto de dividir nesses blocos assim. Normalmente eu faço tudo isso e depois eu dou um desfoque, tá? Então eu tô nomeando as layers ali com os nomes dessas partes de cores. E assim, você adapta, cada um tem o seu método. Cada um encontra a melhor maneira possível para criar isso aí. Isso aqui é uma das formas, tá? Uma das formas que eu mesmo gosto de trabalhar. Às vezes eu vario, eu mudo essa organização, tá? Então isso aí é muito na hora mesmo. Você vai compondo, jogando as luzes aqui principais. Aqui jogando o fundo aqui só para eu ver melhor, ó. Deixei esse cinza. Tô passando aqui, construindo só essa base do banco. Essa aqui vai ser uma ilustração bem mais solta, tá? Vai ser uma ilustração bem simples e bem mais solta, com traço assim mais bem desenho mesmo. Então aqui eu já tenho praticamente uma pintura, vamos dizer assim, impressionista, minimalista. Gosto de jogar esse desfoque só para ter uma base ali. E assim, a questão das luzes e das sombras já tá bem definido. Quando você joga esse desfoque já fica bem definido assim. Mas assim, é pessoal, tá? São raríssimas as pessoas que gostam de jogar esse desfoque para fazer tudo de novo depois. São poucos ilustradores que eu já vi fazendo isso. Mas esse é pessoal, igual eu falei, me sinto mais à vontade trabalhando nesse borrão. Então aqui eu gosto de definir essas sombras, vou definir elas aqui. Depois as luzes. Observa que eu sempre trabalho com... Eu busco encontrar assim esses blocos, tá? Separando nesses blocos. Eu trago muito isso do grafite, do desenho tradicional para o digital. Por isso que é interessante você ter uma boa base do desenho em grafite primeiro, pelo menos um nível básico, tá? Antes de se adaptar para o digital, porque você pode trazer alguns recursos de ilustração, de sombra, de luz para o digital. É bem interessante. Estou definindo aqui essas bases das luzes aqui nos dentes, no rosto. Fazendo mais a definição aqui da boca, dos dentes, só para dar uma separação maior. Nessa aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Tão elaborado, vai ser uma ilustração, igual eu falei, mais simples. Aí depois eu tomo um cuidado maior aqui, é cheio de retoques. Tem que voltar para fazer várias correções depois. Uma parte mais clara, tá? Fazendo esse brilho mais claro. E definindo melhor esse shape das sombras. Ali eu troquei um modo de mesclagem para multiply e tirei a opacidade. E aqui só, ó, tá vendo? Aí fica mais suave. Então realçando mais a boca dela aqui. Aí observa também que eu não tô fazendo uma cópia idêntica, tá? Eu mudei um pouco a expressão, mudei um pouco o rosto da moça. Que aqui é mais uma referência, tá? Pra gente ter um guia. Aí você pode adaptar também pro estilo que você preferir, você fica bem livre. Vou fazer essa base aqui do cabelo. Aí outra coisa também, por exemplo, esses pincéis, tá? Esses pincéis, vários desses outros recursos, para essa aula não ter 15 horas de duração, vários desses recursos eu mostro em outras aulas, por exemplo, dica de cabelo, dica de pele, dica de textura, dica de iluminação. Aqui é mais mostrando o processo de construção, tá? Dessa ilustração utilizando essa referência. E esses pincéis também eu disponibilizo vários deles para os meus alunos no meu curso completo de pintura digital. Caso você estiver interessado em saber mais a respeito também, o link está aí na descrição, tá? Aqui eu estou fazendo sombras. Observa como eu faço as sombras. Sempre eu jogo uma cor muito saturada para fazer sombras, tá? Porque normalmente pigmentação de sombras, muitas pessoas confundem por achar que o tom tem que ser mais escuro, tem que ser preto, mas na verdade não, é bem saturado. E, por exemplo, sombra quando é na pele, tem um tom avermelhado muito intenso. E quando são sombras, por exemplo, em áreas cinzentas ou azuladas, tem um tom de púrpura bem intenso ou um tom de verde bem forte, tá? Em sombras são cores mais frias, em elementos que não são feitos, vamos dizer assim, de carne, tá? Ou elementos de tons mais neutros, por exemplo, o verde, o púrpura, aí você puxa para o lado azulado, para o lado esverdeado. Que eu gosto de separar, tô jogando ali, já fazendo sutilmente alguma textura. Tem um pincel aqui que simula uma textura muito boa.
Então ele vai simular aí. Ele é um pincel assim muito amplo, sabe? Ele faz. Com ele eu posso utilizar para textura de, vamos supor, de areia, de jeans, de pele, de parede. Então com isso aí você tem abre assim muitas opções, né? Aqui restaurando ali, que eu tinha pintado de azul ali, um pedaço do tornozelo, adiantando mais o vídeo. Agora só fazendo alguns retoques ali, eu já fiz a mesclagem das camadas. E só apagando aqui, fazendo uns retoques em algumas áreas. A tatuagem do braço esquerdo dela, no caso, da direita da imagem, preferi não fazer. Mas para adiantar mesmo, jogando as luzes finais aqui. Só para definir melhor. Lógico, assim, tá longe assim, de ficar perfeito. Que é mais ilustrativo, ó, jogando mais essa textura, reforçando mais a textura do jeans. E bem tranquilo. Criando mais essa luz. E agora é só fazer mais ou menos ali o fundo. Jogando essa luz aqui em cima. Troco o modo de mesclagem para soft light. Dupliquei ela, joguei duas. Só para criar um sol ali, um brilho a mais. Então bem tranquilo isso aí. Vou fazer uma base de estrutura aqui só para ter um fundo ali maior. Jogar essa sombra da parede, a luz da parede e aqui os refinos finais. Então tá aí a ilustração final e eu agradeço muito, espero que tenha sido útil, espero que essas dicas aqui que eu passei tenha trago uma luz aí, tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de novas aulas, pode deixar aí na seção dos comentários. Agradeço demais, se interessado em ser meu aluno, confere aí o link do meu curso de pintura digital na descrição. Valeu demais, brigadão, sucesso!